Mauro, eu estava conversando mais cedo, antes de entrar aqui no jornal, com o professor Davi Tangirino, que é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ele tem uma avaliação com a qual eu concordo muito, que é a seguinte: os Bolsonaro e a direita, eles estão explorando, sim, politicamente, a armadilha que Alexandre de Moraes criou para si próprio. Porque Jair Bolsonaro, o inquérito do golpe está na reta final. Né? Jair Bolsonaro, diante de todas as evidências que foram colhidas, diante de tudo que está acontecendo durante o processo, ele vai ser preso daqui a pouco. Ao criar essas cautelares tão amplas, da forma como o ministro Alexandre de Moraes criou, e você vai tendo essa repetição de descumprimento de cautelares, porque o que aconteceu ontem na Avenida Paulista, ao usar as redes de Flávio Bolsonaro, foi um descumprimento de cautelares. Se Moraes decreta a prisão de Jair Bolsonaro, dá uma sensação que ele está decretando politicamente a prisão por qualquer coisa. Aos 45 do segundo tempo, ele vai ser preso daqui a pouco. Aí você vai decretar a prisão dele para percepção do público, porque ele fez uma saudação na Paulista, usando as redes de Flávio Bolsonaro. Alexandre de Moraes criou uma armadilha para si próprio. A cautelar, as medidas cautelares que ela criou, ela é muito ampla. Na percepção do professor Davi Tangirino, com a qual eu concordo, essas cautelares, elas constituem uma espécie de censura prévia, porque, vamos observar, se ele tivesse usado alguma coisa mais concreta, Bolsonaro, você não pode, junto com seu filho Eduardo, conspirar com líderes estrangeiros, algo concreto. Bolsonaro, você não pode, através de redes sociais, incitar, fazer falas que incitem a população ao golpe. É algo concreto. Da forma como está, você simplesmente usar redes sociais é confuso. A gente não sabe, nem a gente que é jornalista. Eu posso reproduzir a fala do Jair Bolsonaro na Paulista? Posso ou não posso? Ficou amplo demais. É uma armadilha. Então, eles vão ficar nesse jogo e o ministro ficou nessa saia justa, porque ele vai decretar a prisão de um ex-presidente da República por qualquer coisinha que ele tiver falado, quando já está praticamente pronto um inquérito do golpe muito bem concatenado pela Polícia Federal com provas robustas, um julgamento todo completo para prendê-lo daqui, digamos, poucos meses. Esse é o ponto. Essa a questão, esse é o nó que eles estão explorando politicamente. E isso foi criado pelo próprio Alexandre de Moraes ao estabelecer essas cautelares. E uma palavrinha sobre Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira é um ás da comunicação. A gente pode discordar de tudo que ele fala, mas a gente tem que ver o quanto ele está amadurecendo. Ele não é mais aquele deputado que simplesmente entra com a peruca ali dentro do Congresso Nacional para ficar fazendo todas aquelas declarações absurdas e homofóbicas. Ele, quando chega na Paulista, ontem, ele é ovacionado pelas pessoas. Ele faz vídeos que estão dando milhões e milhões de visualizações. Ele ainda não tem idade, mas não é à toa que existe uma rixa imensa entre ele e os filhos de Jair Bolsonaro. Ele, em conversas privadas, ele é muito mais contido do que esse personagem que a gente vê quando ele cria, das falas que ele coloca. Se você fosse lembrar de Jair Bolsonaro lá atrás, esses ataques que ele faz ao Supremo Tribunal Federal e as coisas que ele fala, é uma retórica política que encaixa perfeitamente no que essa fatia da população que é insatisfeita desde sempre com a conduta do sistema do judiciário brasileiro, com a corrupção, com a forma que um país funciona. Isso tem um eco enorme na população. Nicolas Ferreira ainda tem pouca idade, mas ele vai se firmando como um herdeiro fortíssimo do bolsonarismo. Quero voltar a falar. Olho nele, olho nele.